Vamos então iniciar com a nossa entrega na mão de Jesus, agradecendo pela oportunidade que nos dá nesta noite de podermos estar unidos em um único pensamento de amor, carinho a todos, né? Que Jesus nos abençoe e nos ilumine e que Ele possa nos trazer o conforto para as nossas necessidades. Vamos então, por alguns minutinhos, orar e meditar com Jesus. Muito bom. Vamos apresentar também a nossa gratidão, o nosso carinho a Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe que está junto de nós neste momento, nos amparando, trazendo, com a permissão de Jesus, o conforto para as nossas necessidades, nos dando paz, tranquilidade neste momento. Gratidão a todos eles. Muito bom. Nós estamos no capítulo 21 do Evangelho e hoje nós vamos falar um pouco sobre o item 11. O item 11 que tem o título de Jeremias e os falsos profetas. Quem nos trouxe estas orientações foi Luós, um espírito protetor, em Karlsruhe, em 1861. Então, o item 11 nos traz a seguinte orientação. Eis o que disse o Senhor dos Exércitos. Não escutei as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles divulgam as visões de seus corações, e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aqueles que me blasfemam, o Senhor o disse, vós terei a paz, e a todos aqueles que caminham na corrupção de seus corações. Não vos atingirá o mal, mas quem dentre eles assistiu ao conselho de Deus, quem viu e ouviu o que ele disse? Eu não enviava esses profetas, e eles corriam por si mesmos. Eu não lhes falava, e eles profetizavam de sua cabeça. Eu ouvi o que disseram esses profetas, que profetizaram a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando esta imaginação estará no coração dos profetas, que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão seduções de corações? Se, pois, esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote, vos interroga e vos diz: qual é o fardo do Senhor? Vós lhe direis: vós mesmos é que sois o fardo, e eu vos lançaria bem longe de mim, disse o Senhor. Jeremias, capítulo 23, versículos 16, 17, 18, 21, 25, 26 e 33. É sobre esta passagem do profeta Jeremias que convosco vou conversar, meus amigos. Deus, falando por sua boca, disse: é a visão dos seus corações que os faz falar mal. Estas palavras indicam claramente que, já naquela época, os charlatães e os exaltados abusavam do dom da profecia e o exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase sempre cega do povo, em predizendo por dinheiro boas e agradáveis coisas. Essa espécie de mentira era bastante generalizada
na nação judia, e é fácil de compreender que o pobre povo, em sua ignorância, estava impossibilidade de distinguir os bons dos maus, e era sempre mais ou menos enganado por estes supostos profetas, que não eram senão impostores ou fanáticos. Não há nada mais significativo do que estas palavras: eu não enviei esses profetas, e eles correram por si mesmos. Eu não lhes falhei, e eles profetizaram. Mais adiante diz: eu ouvi esses profetas que profetizam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Ele indicava, assim, um dos meios empregados para explorar a confiança que tinham neles. A multidão, sempre crédula, não pensava em contestar a veracidade dos seus sonhos ou das suas visões. Achava isso muito natural e convidava sempre esses profetas a falarem. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo São João, quando disse: não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porque entre os invisíveis há também os que se comprazem no logro quando encontram ocasião. Esses, enganados, são bem entendidos. Os médiuns que não tomam bastante precaução, aí está, sem contradita, um dos maiores escolhos contra o qual muitos vêm bater, sobretudo quando são novatos no espiritismo. É para eles uma prova da qual não podem triunfar senão por uma grande prudência. Aprendei, pois, antes de todas as coisas, a distinguir os bons e os maus espíritos, para não vos tornardes vós mesmos falsos profetas. Muito bom. Está aí, então, a orientação de Jeremias sobre falsos profetas. Mas convido o Davidson a nos trazer um pouco mais sobre o assunto. Davidson, tem a palavra. Uma ótima noite a todos. Vamos lá. Quais são os dons de um profeta? Prestem bem atenção. Palavras de sabedoria, palavras, olha bem, ó, palavras de conhecimento, fé, dom de cura, operação de maravilhas, profecias, discernimento de espírito, se é do bem, se não é, variedade de línguas. Nós temos o caso de uma amiga nossa, trabalha no SEAC, que ela interpreta linguagens indígenas e outra, e fala. Enfim, se a gente prestar atenção nesse perfil dos profetas, não se aprofunda muito na questão comportamental do profeta. Vocês observaram? Olha. Então aí, olha bem o detalhe. Qual é a diferença entre o falso profeta e o incoerente? Eu vou repetir. A diferença entre o falso profeta e o incoerente. O incoerente fala algo, mas ele vive de outra forma. Aí alguém pode falar, esse cara não tem moral, essa pessoa não tem moral. Estou aqui trazendo uma linguagem popular. Ele, na realidade, não consegue colocar em prática ainda aquilo que ele prega. Percebe-se aí a pretensão? Mas a fala vem de Deus. A pessoa é incoerente, mas não é um falso profeta. Todos nós temos alguma incoerência. Acredito que nós estamos aqui estudando teoria, visando um dia conseguir cumprir na prática o cristianismo pleno. Quem já aqui, que está aqui nessa reunião, conseguiu aplicar na sua vida 100% do evangelho? Me desculpa, no planeta Terra não deve ter. Olha, se alguém falar eu aplico, é para desconfiar. Tá? Não deve ter, eu falo, deve ter aí um missionário, um caso ou outro. Mas é para desconfiar no ato, se alguém falar, não, eu aplico 100%. Por quê? O 100% não estaria aqui reencarnado, a não ser que venha em missão. Mas é muito raro.
Portanto, cá entre nós somos incoerentes, mas estamos nos esforçando para colocar na prática. Certeza que essa pessoa que se acha, não, 100%, 50 anos de espiritismo, 40 anos, aquela conversa que não dá mais, né? Eu estou aí, sou pastor há muito tempo, aquela coisa não dá mais, né? Então, a pessoa que se acha 100% não deve se conhecer muito bem, não é verdade? Não deve se conhecer. A sociedade de ontem, e de hoje, inclusive, ainda cobra muito o sucesso material, financeiro. Discriminações, a sociedade discrimina, aquele tem, aquele não tem. Né? Isso vem diminuindo com o tempo, né? Os valores estão mudando conforme a gente se aproxima da regeneração. Mas percebe-se atualmente que a sociedade está começando a cobrar de todos uma elevação moral. Aí você vai falar, mas como? Devido à transparência que as mídias sociais estão nos trazendo. Portanto, eu acredito que nós vamos elevar bem essa nossa porcentagem de prática do Evangelho nos próximos anos. Sabe por quê? Com receio de constrangimento, com receio da dor. Bom, basta ver que tem artistas, isso no mundo todo, hein? Artistas, autoridades, no mundo todo, que não podem sair de casa. Porque fluiu. Nós conhecemos a realidade hoje, os fatos são fatos. Então, olha bem a prisão onde está ocorrendo aí. Né? Olha a cobrança. Eu não estou entrando no mérito se a sociedade está sendo justa ou injusta. Não, não estou entrando. Mas a gente percebe uma cobrança maior para o moral. Por que eu estou falando isso? Porque são poucos que procuram evoluir por livre e espontânea vontade. Dizer, eu vou melhorar hoje e ser melhor do que eu fui ontem. Poucos, em todas as religiões, enfim. No estilo de Santo Agostinho, por exemplo. Depois que ele fez tudo que você imagina de radical lá em Milão, ele se converteu. Mas ele provocou uma reforma íntima, todo dia fazendo uma melhoria. A maior parte de nós precisamos da dor para progredir, do constrangimento. Já o falso profeta, vamos analisar, eu estou comparando com o incoerente. Hein? Ele altera os ensinamentos que ele recebe ali, influência, baseado em seus sentimentos, geralmente negativos, até muitas vezes até para comprovar o que ele sente, o que ele pensa, visando o quê? Seus interesses próprios. Bem diferente do incoerente. O incoerente pode não ser um falso profeta. Ele pode não ser. Em resumo, todo cuidado nessa área é pouco. A gente já vem estudando aqui várias semanas, eu acredito que nós já estamos um pouquinho mais espertos. Né? Agora, há 800 anos antes de Cristo, médiuns, na época era chamado de profetas, médiuns, como Isaías, Ezequiel, Malaquias, já alertavam, olha, imagina 800 anos antes de Cristo, quase 3.000 anos atrás, para os perigos dos falsos profetas, bem como anunciavam a vinda do Messias. Portanto, dá para imaginar, olha, há tanto tempo anunciando a vinda de um Messias que iria libertar a humanidade da ignorância, da mentira. Bem como o próprio Jeremias também profetizou isso igualmente. Lembrando, quando se fala em libertar, não tem como a gente não pensar em prisões mentais. Nós viemos aí da primeira, segunda dimensão, que era pura escravidão, a não ser que um de nós estivéssemos ali no poder, tudo bem? Eu estou lembrando de uma amiga que visualizou a segunda dimensão, ela disse que era um favelamento igual do Rio de Janeiro e um castelo lá em cima, sabe? Enfim, não sabemos se isso é verdade, ela comentou. Né? E existem outras escravidões, egípcios, enfim, as colônias feudais na Europa,
a escravidão aqui no Brasil, os portugueses pagaram caro. Eles se enriqueceram com as descobertas e aí abusaram da violência. Basta dar uma olhadinha na história, a história dos portugueses com as suas entradas, eles os espanhóis, mas mais os portugueses eu estou pegando, e depois veio a cobrança. São karmas coletivos. E aí eu parei para me preocupar, eu falei, caramba, é uma minoria de autoridades em Portugal que decidiram esses abusos, uma minoria que decidiu, e a população toda paga. Aí eu falei, caramba, eu estou na pátria do Evangelho. A missão do Brasil é evangelizar. Eu mudei. O que eu tenho feito ultimamente? Devido a essa reflexão. Porque nós vamos pagar com os nossos karmas coletivos. A Argentina, quando aprova ali o aborto, a população toda vai pagar. Então, o que eu tenho feito? Peraí, se a nossa missão é evangelizar essa turma da pesada, que Ismael trouxe aqui para o Brasil, essa turma da pesada, eu tenho que orar por eles. Eu não vou achar normal nunca você não poder entrar em determinados bairros do Rio, em São Paulo. Não. E outras coisas que estão rolando aí, que a gente está vendo. Então, eu passei a orar, e fica aqui uma sugestão, para esses irmãos que estão aprontando com o Brasil já há um bom tempo. Não importa, não vou entrar aqui em questões de partido, essa conversinha. Não, são irmãos que vieram aqui para se evangelizar. Ismael, Jesus trouxeram, porque é um país mais apropriado para essa turma que está aí. E que, de repente, nós fazemos parte aqui nos nossos pequenos dia a dia, aí, nas pequenas atitudes. Então, nós temos que orar para esses irmãos, porque o karma é nosso. O karma é nosso. Você vê tanta gente aí sem água, esgoto, com problema de ter QI, um QI abaixo de 83, que é quase deficiência mental, a média do Brasil, não tem sentido mais, né? Nós temos que orar para esses irmãos que têm condições de se evangelizar e mudar o Brasil. Essa é a dica, hein? A gente acaba orando muitas vezes para outras pessoas, mas temos que orar para esses irmãozinhos urgentemente, urgentemente, como Paulo caiu em si lá no trevo de Damasco. Mas vamos lá. Já alguns falsos profetas, em face disto, chegaram a dizer que eles eram o próprio Messias. As religiões abrâmicas, aí você vai falar, quais são as religiões abrâmicas? Judaísmo, cristianismo e islamismo. O motivo por que elas são chamadas de abrâmicas? Porque elas acreditam que Abraão foi um profeta e que sua religião chegou até eles por meio dele. Judeus e cristãos têm suas crenças sobre Abraão do Velho Testamento. Sim. Nessas religiões, o Messias era quem? Em grego, Messias. Em grego, escreve Messias também, mas em árabe, Masi, né, que escreve, mas é tido como ungido, como um salvador, como um libertador de um grupo de pessoas. Olha aí, libertando, porque de alguma forma nós estamos sendo escravizados. Você vai falar, mas eu não me sinto escravo, eu tenho liberdade. Não tem. Basta ver aí os obsessores, enfim, aí vai. Estou pegando aqui, se a gente parar para pensar, né, um sistema educacional, família, sociedade, nós temos aí prisões mentais, ignorância, por não ter tido aí um sistema educacional nobre como o do Pestalozzi, lá na Suíça, uma vergonha, nós não temos copiado um sistema como esse, enfim, aí vai. Não é só o Brasil, a Europa, principalmente lá, ao lado, Suíça, Pestalozzi, sistema do Pestalozzi, fantástico, que preparou Allan Kardec. Mas vamos lá. O profeta Jeremias, ele nasceu por volta de 650 anos antes de Cristo, perto de Jerusalém, em Anatote. Ele exerceu sua missão profética entre 625 e 585 a.C. Vai diminuindo, tá? Vai se aproximando da vinda de Cristo. Ele profetizou durante um período conturbado em que Judá, a tribo Judá, vivenciou. Só para relembrar, Judá, se buscar ali na Bíblia, é referido como um dos filhos de Jacó, que recebeu uma bênção especial de Deus, que atingiria também todos os seus descendentes. Olha a coletividade, hein? A gente fica jogando a responsabilidade, mas nós estamos juntos aqui, coletivos, né? Tá? Olha aqui, sempre, você prestar atenção na Bíblia, né?
De acordo com a árvore genealógica, lá da Bíblia, José, marido de Maria, Maria, a única que veio em missão de capela, e foi aqui o pai, aqui na terra de Jesus Cristo, ele é descendente direto da tribo de Judá. Maria também, esposa de José, mãe de Jesus, chamada de Virgem Maria no catolicismo, era da tribo de Judá e da linhagem de Davi. Isso está em Salmo 132. Eu não vou, porque senão a gente dizia muito, citar onde está escrito isso. Jeremias nasceu de uma família de sacerdotes. Você vê que nasceu no lugar certinho. E pregou o reino de Judá por aproximadamente 40 anos. Portanto, Judá, tá, faz parte das 12 tribos de Israel. Tá? Cada tribo levou o nome de um filho de Jacó. Ele pregou ali contra idolatria e imoralidade. Jeremias, conforme já falamos, lutou, olha a coragem dele, para desmascarar os falsos profetas, alertando que eles falavam em seu próprio interesse. Olha que interessante. E fortaleciam as mãos dos perversos com isto. Então, estimulava, como nós estamos vendo aí. Não, o Brasil não é muito diferente. Eu estou aqui falando porque eu não entendo saidinha no carnaval. É um negócio. Peraí, eu não posso achar isso normal. Isso é chamado de normose. Eu não posso perder a capacidade de me indignar. Saidinha no carnaval, cara. Dia das Mães. Desculpa aqui, eu estou trazendo meus pontos de vista. A gente tem que ficar de olho. Tem que prestar atenção no que está rolando. Eu faço parte desse país. Pelo menos oração tem que fazer. Não tenho moral. Mas, veja bem, fortalecendo as mãos dos perversos, seduzindo o povo com suas mentiras, seus enganos, roubando a palavra de Deus. De Deus, olha. E aí se falava Jeová. Jeová, traduzindo, significa eu sou. Deus tem vários nomes na Bíblia, mas Jeová é um nome especial porque revela uma característica essencial de Deus. A sua eternidade, que sempre existiu e sempre vai existir. Então, Jeová, eu sou. Né? Qual a importância de Judá? Aí a tribo, tá? A tribo de Judá e sua descendência tem um papel importantíssimo na história de Israel, pois de lá que veio o rei Davi, que estabeleceu a dinastia, que é passado ali parentescos, né? Que se mantém no poder, numa espécie de monarquia, e é uma monarquia, dinastia davídica chamado. Jesus Cristo, o Messias prometido, também é descendente de Judá. Lógico, José era, Maria também era de se esperar. E, portanto, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Eu estou falando isso porque geralmente existe aí, em alguns meios religiosos, uma discriminação ao Velho Testamento. A gente vai falar já sobre isso. Isso acontece porque antigamente uma pessoa chamada, eu estou aqui voltando ao pai de Judá, né? Ele é interessante, eu vou repetir, porque ele deu nome a essas 12 tribos. Né? Então tem lá Rubem, Simeão, Judá, Zebulão, Isacar, Asher, Neftali, Efraim, enfim, Gade, Benjamim, Levi, Manassé, portanto, está ali a história de Israel. Nós sabemos que Israel vacilou, perderam a pátria do Evangelho e veio para o Brasil. Quando eu falo isto, esses fatos que estão ocorrendo, essas realidades do Brasil, por favor, eu não estou julgando ninguém, mas abrindo o olho do religioso, Israel perdeu a missão da pátria do Evangelho. Jesus transfere para o Brasil, coloca Ismael para ser o governador espiritual do Brasil, e não é por mero acaso que nós estamos aqui. Então, nós temos que orar para evangelizar toda essa turma. Eu estou repetindo, para nós não cairmos nos erros dos judeus, que cresceu na prepotência, no orgulho, e não aceitaram Jesus, enfim.
não acreditavam que Jesus era o Messias, todos fomos iguais perante a Deus, enfim. Eu não vou entrar muito nessa área, mas o povo já havia, então, em resumo, naquela época, rejeitado Jesus e estava adorando outros deuses. E Jeremias profetizou que o povo de Judá sofreria nas mãos de uma nação hostil, com punição por seus pecados. Olha só, olha a coragem dele. A gente está vendo muita gente calada aqui no Brasil, em várias partes, calado, quietinho, com medo, tremendo de medo. Aqui no Brasil hoje, você vê a coragem de Jeremias naquela época. Hein? Nós temos que enaltecer. O planeta precisa de homens com coragem, como as mulheres. Eu gosto de lembrar da Teresa Kashindomoto, lá em Malawi, na África. Eu acho uma mulher extremamente corajosa, que tira muitas meninas do casamento infantil, vocês me entendem. Jeremias, ele prega durante o reinado de Zedequias e profetiza que a Babilônia, ele enxergou, conquistaria Jerusalém e que os sobreviventes seriam levados para a Babilônia e viveriam em cativeiro, presos por 70 anos. Batata. Ele também profetiza que nos últimos dias, eu estou repetindo aqui, o Messias voltará, né, e reunirá e unirá o seu povo. Enfim, são profecias. Como é conhecido o profeta Jeremias? Alguns chamam Jeremias de um profeta chorão. Tem que interpretar bem por causa da mensagem triste que ele transmitiu e pela destruição do povo de Judá. Você viu? A destruição do povo de Judá, da onde surge Jesus. Né? O reino de Israel, portanto, foi destruído pelos assírios 722 anos antes de Cristo, e o seu povo foi levado ao exílio, ao esquecimento. Mais de 100 anos depois, a Babilônia realmente conquista o reino de Judá, exilando a maioria de seus habitantes e destruindo Jerusalém. E o templo, o famoso templo. E o que Jeremias disse quando Deus o chamou? Imagine ali, ó, Deus chamou Jeremias e ele, ali na hora, ele titubeou. Ele não quis se compromissar com a tarefa que Deus estava designando para ele. Mas não teve jeito. Jeremias disse, Senhor, eu não sei falar, eu sou jovem. Segundo isso, relata na Bíblia. Hein? Jeremias tinha por volta de 25 anos apenas. E na hora, o Senhor disse para ele, não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Olha que legal, né? Qual é a principal mensagem do profeta Jeremias? O livro do profeta traz uma lista enorme de denúncias contra reis. Olha, o camarada enfrentar, hein? Olha, o reinado, contra a dinastia de Davi, o templo, o culto, os profetas da corte, os ricos gananciosos, os juízes e tantos outros. Mas Jeremias propõe também mensagem de esperança para o povo sofredor. Ele é também, portanto, considerado um profeta da esperança. E além de profeta, que diz que ele também tenha sido autor, inclusive, do próprio livro que ele escreveu, diferentemente de Sócrates, diferentemente de Jesus. Portanto, vamos lá, repreendendo reis, mexendo com o poder, profetas, sacerdotes, Jeremias se viu como, imagina, como alvo de muitas dificuldades. Não é muito diferente do que rola, não, no planeta todo, viu? Você já foi para a África, Oriente Médio, Ásia, Brasilzão, América do Sul. E aí, o que ele sofreu? Perseguição. Você vê que trazer a verdade e o bem, aí não é para qualquer um, não é fácil. A gente vê até escolhidos caírem, né? Basta ver os companheiros de Jesus, né? Os que caíram. Né? Pedro renegou ele 2 vezes, e tem Judas, né? Bom, os escolhidos, então não é fácil, não é para qualquer um, tem que ter coragem, tem que ter coragem. Então ele foi perseguido, teve conspirações, aprisionamento, e ele mesmo se declarou digno de morte, enfim.
Enfim, foi acusado de traição, de tudo que você imagina. E é normal, hein? Quando a gente vê as pessoas fazendo bem, elas são combatidas. Se você está na boa, está tranquilo, você entra no Facebook, você vê lá a pessoa na boa, na rede, tranquilo, sorrindo, festinhas, ali na boa, né? Opa, tem que desconfiar, porque quem está no bem está levando. Ou, se não tem alguma coisa errada. Então, opa, tem que prestar atenção. Aqui no planeta Terra, aqui no paraíso, gente. Então, olha, a história se repete. Você acha que já mudou? Nós estamos caminhando ainda para a regeneração. A tradição judaica diz que, devido ao fato de Jeremias ter condenado o seu destino, os judeus lá no Egito apedrejaram ele. Até a morte. Você vê que os judeus apedrejavam. Os romanos crucificavam. E, enfim, tá? Enfim, dá para imaginar o que ele passou, né? É inimaginável, né? E Jeremias teria sido levado para a Babilônia, não se sabe ainda, dizem que ele sobreviveu, foi levado para a Babilônia, ou de volta a Judá, onde teve uma morte natural. São comentários, pesquisadores, inclusive eu entrei num comentário bíblico adventista do sétimo dia. Então nós não temos muita precisão sobre a história de Jeremias. Agora, ao completarmos a leitura de Jeremias, a gente fica com esse sentimento de profunda admiração pela coragem, determinação em proclamar uma mensagem impopular, com risco da própria vida. E que possivelmente ocorreu isso. E também uma tristeza muito grande, porque toda a destruição e sofrimento do povo judeu, poderia ter sido evitado se escutassem os apelos do Senhor por um reavivamento e reforma. As profecias são alertas. Portanto, aqui é importante notar que o Espírito Protetor, cujo nome é Nous, que traz aqui nesse texto do Evangelho, ele traz aqui um trecho do Velho Testamento. Não é porque veio o Novo Testamento que o Velho deve ser desprezado. Inclusive, em vários pontos do Novo Testamento, pede-se para se basear no Velho Testamento. É sempre bom lembrar que foi Jesus quem enviou os profetas e coordenou, foi ele que coordenou a elaboração do Velho Testamento, que na época era um baita de um progresso, dente por dente, olho por olho. Jesus é o médium de Deus. E ele que coordenou tudo. Estou falando isso porque a gente tem uma tendência de não estudar o Torá e querer só estudar o Novo Testamento. Vale a pena, quem tiver uma brecha, aproveita. E Kardec insere Jeremias no Evangelho, não por mero acaso, uma vez que ele imagina, 650 anos atrás, já alertava os falsos profetas. Então, até eu acredito, até uma homenagem. Né? Eu fico imaginando o Kardec, que ele recebia muitas informações, ele era muito cuidadoso para preparar esse material. E é importante eu comentar, olha, uma meia-verdade pode causar, eu estou pensando aí no falso profeta, uma meia-verdade, vocês me entendem, se é meia-verdade, tem meia mentira. Pode causar mais estragos do que uma mentira inteira. É o dito popular. O falso profeta ele mistura verdades e mentiras e com isso engana. No texto, eles falam dos seus corações, que está no texto, que o falso profeta utiliza seu coração. Mas para refletir. Se o coração do falso profeta está com sentimentos negativos, por exemplo, aí uma ideia de maldade, ele pode prejudicar muitos descuidados. Se a gente vê golpes aí na internet, fala, cara, como é que a pessoa caiu? Você imagina se cair na mão de um falso profeta aí, numa nova religião, meu Deus. Quando na análise dos espíritos sobre os versículos de Jeremias, diz, já na época foi comentado, os charlatães e os exaltados abusavam do dom de profecia e o exploravam.
Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase cega do povo. Você vê que tudo, se não é uma fé raciocinada, o povo cai. O povo cai. O povão sem educação, então, cai com muito mais facilidade. E questão de pagar, e paga isso, e geralmente onde entra dinheiro, você tem que tomar. Vixe, eu acho que todos aqui já devem ter ouvido alguma história de alguém aí, em determinadas religiões, que entregou praticamente tudo que tinha. Eu conheci uma senhora que fez isso. E olha só. E o perigo, um médium que utiliza a mediunidade desta forma, o que vai acontecer com ele? Vamos analisar, tá? Primeiro que ele vai atrair espíritos não elevados. Vai desequilibrar o chakra da transcendência. Quando eu falo em espíritos não elevados, zombeteiros, brincalhões, de todo tipo, impuros, né? E aí as consequências são imprevisíveis. Além do mais, o médium, ele pode caminhar para ter problemas psiquiátricos. Não é brincadeira, a mediunidade é uma dádiva, é uma misericórdia. Volto a enfatizar, os médiuns vieram para trabalhar, a gente sabe o passadão. Eu tenho mediunidade, eu sei. Eu acho que todos os médios têm uma noção. E como a enganação existe até hoje, significa que a ignorância ainda continua. Ela continua. Eu acredito que agora, com a internet, com essa disseminação de informações, deve amenizar. Mas a gente tem que estudar e desconfiar. Temos que desconfiar. O fato do médium falar algo que só você sabe aquela, tem algumas religiões que o médium fala, olha, você aí no fundo, não fala, eu sei que você teve um problema com a sua cunhada, cujo nome é Anitta, papá. Aí a pessoa fala, é comigo. Tudo bem, você saber, o espírito identificar detalhes de você é uma coisa. Agora, a mal intenção desse espírito que está nutrindo esse médium, nós não sabemos. E é aí que o religioso ingênuo cai. Ele está lá, morou? Ele está lá no culto, não importa. Tá? Várias religiões, pode ser espiritismo também, não importa. Aí o médium fala, olha, você, Carlão, você vendeu aquele boi e o camarada não vai pagar. Oh! Né? Ele captou a informação, né? Ele captou a informação, o espírito captou. Aí, pronto, já conquistou uma credibilidade enorme. Aí, para levar o irmãozinho. Aí vocês conhecem muito bem a história. Então, guardem bem. O fato do espírito ter algumas informações não é o suficiente. Por isso, nós temos que fazer perguntas inteligentes para nós mesmos. Qual é o moral desse espírito, hein? Que esse médium tem que perguntar. O fato dele descobrir, vamos usar um termo muito usado, ele adivinhar é uma coisa. Agora, qual é o moral dele? Porque, de repente, ele usa ali várias reuniões, conquista a credibilidade. Essa é uma estratégia manjada. Até entre os encarnados é muito manjado. Por isso que os mineiros, né, a tua Minas Gerais tem uma missão especial, está ali na pátria do Evangelho, é comentado em vários. Minas tem uma missão especial, fora do comum. O mineiro fala, cara, só comendo 1 quilo de sal junto. Mesmo assim, tem que tomar cuidado. Por quê? Nós somos imperfeitos. Né? O médium não sabe distinguir o bem do mal, espírito, quem é o espírito, se é do bem, se é do mal, e ele recebe uma profecia, ele passa para frente, ele passa a ser cúmplice, ele passa a ser um falso profeta. Mas eu não tive culpa, eu só estava aqui transmitindo. Por isso que tem que estudar a mediunidade, tomar cuidado com as informações. Eu gosto muito da casa do Dr. Bezerra, quando o médico fala, olha, nós não sabemos como resolver esse problema. Agora, nós precisamos de um tempo, nós vamos analisar, por favor, na próxima semana, na próxima quinzena, a gente tem que desconfiar daqueles espíritos que respondem tudo, sabe de tudo, tem que desconfiar.
Não estou dizendo que os que sabem de tudo, tá? Não estou generalizando, mas tem que desconfiar. E é muito legal numa comunicação que você pergunta para o mentor, e o mentor falou, olha, não sei responder. Opa, isso daí tem muito a ver. São dicas, tá? São dicas para a gente refletir muito. Eu desejo a todos uma extraordinária semana de muitas reflexões, de muitas atenções, que eu vou chamar de plenas atenções, plena atenção em tudo, para a gente poder vigiar, lembra? Olhar, que é desconfiar. Vigiar está em Marcos. Vigiar, ficar de olho. Desconfia de olho, fica de olho. Tudo bem? E orar, para a gente ampliar a nossa visão, que contribui também na ampliação de consciência e outras ampliações que eu não vou detalhar aqui. Uma extraordinária semana para todos, com a graça de Deus. Muito obrigado, Davidson. Muito obrigado. Muito bem. Vamos então agora chamar o André para sua mensagem. Dr. Deolino. André, tem a palavra. Sim, obrigado. Bem, foi bem colocado, né? Onde estamos falando aqui dos falsos profetas já há um tempinho, né? E e a última aqui, né, que é a passagem de Jeremias, falando também sobre os falsos profetas, né? E eu queria só fazer uma colocação. Por quê que os falsos profetas ainda se encontram presentes e muitas das vezes até prevalecem em forma de maioria? É algo para nós questionarmos. Por que que médios não preparados, que acabam por se tornar instrumentos de espíritos malfeitores, ou zombeteiros, ou aqueles espíritos pseudo-sábios que querem muitas das vezes atrapalhar o processo evolutivo da humanidade, também muitas das vezes prevalece. Porque a humanidade ainda se coloca na busca deles, principalmente nos momentos de dificuldades, onde bate um desespero e o ser não usa o contexto da razão em sua vida e sai dando tiro para todo quanto é lado, na busca do milagre, na busca do sobrenatural, mas principalmente na busca daqueles que prometem a solução dos seus problemas. E esquecem de que os problemas são seus, não dos outros. E esquecem de que tem uma trajetória de aprendizado que terá por necessidade de vencer as suas pequenezes e as suas vulnerabilidades sentimentais, seja materiais, seja espirituais, para que no amanhã estejais melhor e muito mais consciente de tudo que ocorreu, do porquê ocorreu. Então, esses que são, vou usar uma palavra assim, uma frasezinha assim, uma colocação, que são anticristo, porque combatem a Jesus desde os primórdios dos tempos. Querem ter ou manter ainda uma predominância. Então, nós temos por necessidade de nos fortalecermos no conhecimento, discernirmos o certo do errado
e principalmente ter a consciência plena e termos a coragem de enfrentarmos a nós mesmos. Não ficar na ilusão de que, através de promessas, através de oferendas, de doações, de sacrifícios, que poderemos gerar para Deus, irá trazer a nós benefícios e privilégios. Enquanto assim fizermos, os falsos profetas e os espíritos imperfeitos ainda terão espaço para poder fazer com que não entendamos corretamente as verdadeiras leis de Deus. Então pensem apenas nisso e se fortaleçam. Então, peço assim a Deus, também neste momento, onde temos nós muito a refletir, e da qual, mediante o nosso posicionamento nesse momento, dentro desta união mental, da qual forma essa egrégora maravilhosa de luz, que une a todos, independente de distância. Com a simplicidade do qual, assim, estamos a nos posicionar perante o Pai, com a consciência do quanto temos nós ainda que aprender e também nos posicionar perante a vida. Pelos esforços da qual emanamos, poder a cada dia se posicionar melhor perante os ensinamentos divinos. Nos posicionarmos melhores perante o nosso próximo. Se posicionar melhor perante si mesmo. Onde aí está ou virá o verdadeiro mérito dos benefícios que o Pai estará nos oferecer. Seja de forma direta, nos momentos das nossas orações, nos momentos que nos encontramos em nossas casas religiosas, através da ação fluídica e mental, da qual vem a calhar lá no fundo da nossa alma, nos proporcionando um bem-estar e um despertar. Já é um grande bálsamo, já é uma grande cura que o Pai está já a nos oferecer. Ou seja, pela palavra do verdadeiro profeta, pela palavra do verdadeiro médium, pela palavra, pelos fluidos, os espíritos de luz que assim são enviados por Deus, para estar sempre a colaborar para o reequilíbrio e o bem-estar de todos os vossos filhos. Porque esse reequilíbrio, esse bem-estar é a oportunidade da qual sempre nos é dada do recomeço, ou do reequilíbrio, ou de despertarmos a esperança, a fé,
pelo benefício recebido através do merecimento, da qual tanto temos, porque todos nós somos merecedores do olhar divino para conosco. Então, neste momento, rogo a todos que assim se alimentem desses fluidos, desta energia, da qual está a envolvê-los, desta luz da qual se faz presente dentro dos vossos lares, desse despertar, do qual os ensinamentos nos proporcionam e que nos tornam melhores e muito mais conscientes de como buscar a Deus, do porquê buscar a Deus e aonde buscar a Deus. Então, nos entreguemos em nossas orações. Usufruamos de todo esse fluido e esse bálsamo. Esses medicamentos estão sendo colocados em vossas águas. Esta oração, da qual estão tirando lá do fundo do vosso coração, da qual nos envolve, nos acalenta, nos fortalece, nos limpa de todas aquelas energias impuras, da qual muitas das vezes vem a nos contaminar. Sintamo-nos leves, sintamo-nos felizes, sintamo-nos amorosos para com Deus, para com o nosso próximo. Tudo isto estará a nos proporcionar o bem-estar e a cura, da qual tanto buscamos no cotidiano da vida. Então, continue em oração. Assim que essa luz de Deus, nosso Pai, possai sempre ter a predominância sobre todos. Obrigado e boa noite a todos. Dante, pode. Muito obrigado pelas palavras que nos conforta e nos traz uma paz muito grande. Nossa gratidão ao carinho que nos disseste. Agradecendo a Jesus, nosso querido Mestre, por este nosso encontro desta noite, rogamos a Ele que abençoe e ilumine a todos os nossos irmãos, com os nomes postados no nosso grupo de cura, de estudos, irmãos que devem estar em hospitais, atravessando dificuldades, enfermidades, que sejam agraciados com esta luz divina que ilumina este nosso encontro e que nos fortalece. Vamos dividir com eles todos um pouco deste carinho que Jesus nos traz. Que a paz de Jesus esteja entre todos nós. E para agradecimento
deste momento maravilhoso, nós faremos a prece de Cáritas. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, por essa oportunidade desta noite. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pelas provações. Dai a luz àqueles que procuram a verdade. Onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, o aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, o espírito a verdade, a criança o guia, o órfão o pai. Senhor, que vossa bondade permita os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as dores se acalmarão, todas as lágrimas secar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde refletirá a vossa santa e pura e divina imagem. Que assim seja, Senhor. Muito obrigada. Pediria que todos agora, neste momento, se recolham nos aposentos íntimos, com suas águas, permaneçam pelo menos por 10 minutos, para que a espiritualidade, a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes possa completar o atendimento de cada um de vocês, atendendo a todas as necessidades. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine neste momento, e que a nossa gratidão fique registrada a essa equipe maravilhosa do Dr. Bezerra de Menezes. Que assim seja.